Sejam bem-vindos. Eu aqui, Maicon da Hora, juntamente com Edenilson, e a gente vai falar um pouquinho sobre astrologia, linguagem do corpo e como que essas ferramentas podem ser usadas de uma forma alinhada para te ajudar no seu desenvolvimento, ao lidar com os desafios cotidianos da vida. E claro, as doenças também entram no pacote. Então sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Maicon da Hora, psicanalista integrativo. Trabalho principalmente com a ferramenta da astrologia como uma forma de orientação para as pessoas. E aqui comigo o Edenilson Júnior, professor de linguagem do corpo. Se apresenta aí, Júnior. Prazer, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Uh, Meu nome é Edenilson, né? Mas o pessoal me chama de Júnior. E eu trabalho com linguagem do corpo há mais de 10 anos, né? Fazendo atendimento, aulas, ali no Instituto de Linguagem do Corpo, né? Da Escola da Cris. E faço ali vários processos dentro do que é a linguagem do corpo mesmo, né? A minha especialização é linguagem do corpo e, claro, psicanálise, que também é o tipo de atendimento que eu faço, né, Michael? E uso a linguagem do corpo desde, assim, dos meus primeiros processos de atendimento, que foram em grupo, né? Eu comecei a aprender a linguagem do corpo na prática também, né? A gente estudou antes, mas foi em grupo dentro do projeto de animais, ali na escola da Cris, né? E ali foi um grupo de atendimento, depois fazendo atendimentos individuais, e sempre usando ali a linguagem do corpo, e agora colocando também psicanálise, né? Dentro desse processo. Agora eu digo assim, uns 6 anos, pelo menos. É isso, Marco. Obrigado, Júnior. E para a gente começar essa conversa, como a gente vai falar da astrologia e da linguagem do corpo, então a gente vem apresentar também esses conhecimentos para que a gente possa conectar isso. Vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, boa noite. Ao longo da nossa live, vocês vão poder deixar nossas perguntas, quiserem saber alguma coisa específica, a gente está aqui para responder. A astrologia, por exemplo, é um tipo de ferramenta utilizada desde os antigos que ajuda a gente a entender como o funcionamento da natureza. A partir dessa observação que a gente faz com as constelações, os planetas, e a forma como isso interage aqui no planeta Terra, isso pode fazer, quando uma pessoa está conectada à sua natureza pessoal, fazer com que a vida flua mais fácil. Para simplificar, imagine que um gato, quando ele nasce, ele não precisa fazer força para ser gato. Então, deixar a vida dele fluir é ele conseguir fazer tudo que um gato pode ser. Através de um mapa astrológico, por exemplo, é uma ferramenta que você descobre o que você é, que é uma ferramenta de autoconhecimento, descobre se você é gato, cachorro, passarinho, o que for, nessa simbologia que eu estou trazendo, claro. E aí, a partir disso, você consegue aprender ferramentas, utilizar as capacidades que você tem para fazer a vida fluir melhor. Então, essa correlação eletromagnética que os astros lá fora têm aqui, para quem ainda duvida ou para quem não conhece muito, gente, com todo respeito, eu vou falar que é só um pouquinho de ignorância, ou seja, fatos que você ignora por não entender como funciona. Mas se você olhar pelo processo mais básico, como o evento, como o movimento da Lua, no seu movimento de 28 a 29 dias, a gente pode observar o movimento do plantio e colheita que antigamente a gente fazia. Hoje também a gente ainda faz o nosso desenvolvimento da agricultura através do movimento da Lua. A gestação, ela é movimentada e contabilizada através das semanas do movimento da Lua. A própria menstruação é um processo que se regula conforme o movimento da Lua. Então a Lua é somente um dos astros que está lá fora e que o seu movimento causa algo aqui no planeta. E aí, quando, através do estudo da astrologia, a gente consegue observar todos os astros importantes para um tipo de análise, tá? E a partir disso, ver como a vida pode fluir melhor. Como cada signo, cada planeta está correlacionado com uma parte do corpo, quando uma pessoa não está conseguindo seguir a sua própria natureza de ser, naturalmente, de um modo adverso, aquela energia vai se apresentar. Seja através de um conflito, de uma doença, através, sei lá, de um relacionamento que você vai precisar aprender o seu autodesenvolvimento a partir daquilo que você vive com o outro.
Então essas questões cotidianas da vida fazem com que a gente aprenda a fluir. Só que se a gente não tem a ferramenta de autoconhecimento, se a gente não sabe o que a gente traz de ferramentas, o participante aqui, traz de ferramentas para conseguir fluir, naturalmente isso gera processos que estão relacionados inclusive com as doenças, com, enfim, problemas financeiros também está relacionado com isso. Então todas as adversidades da vida, quando a gente não sabe como a gente funciona, é que nem uma formiga tentar viver caçando zebra. Para um leão, isso é um processo natural para ele. Para a formiga, Para um gato também. desculpa, gente. Para a formiga, é uma questão que não tem por que ela caçar uma zebra, por exemplo. Então, ela pode até lutar para alcançar isso, e isso não vai preenchê-la. Então, efetivamente, o astrologia é uma ferramenta de autoconhecimento que permite você se munir conscientemente das ferramentas que você traz para enfrentar a vida. E a linguagem do corpo, aí eu vou deixar o Júnior explicar um pouquinho para a gente trazer essa conexão. Beleza, Vamos lá, Michael, vamos lá. Júnior. Bom, a linguagem do corpo não é diferente e desconectada da astrologia, né? É impressionante, vocês não sabem, mas por um período longo, né, os profissionais da escola ali, né, que a gente trabalhava ali, fazia o curso de linguagem do corpo com astrologia. Ou seja, o que acontecia? As pessoas, primeiro eu vou contar uma história, né, para vocês. Os profissionais eram especializados em linguagem do corpo e astrologia, onde o Michael, a Márcia, que é outra pessoa também de astrologia, eles se juntavam e a gente falava o que era ali de astrologia com a linguagem do corpo. Então não é separado, né? Como já aconteceu com a parte médica de anatomia e a linguagem do corpo com a Rebeca, né? E a linguagem do corpo nada mais é do que uma informação de autoconhecimento base, porque ela revela o que está no inconsciente. Então a primeira coisa que você que está vendo a live precisa entender é que também o mapa, também a linguagem do corpo de Cristina Cairo, né? Que eu não sei se vocês conhecem, que está vendo essa live. Se não, parabéns, você está conhecendo uma coisa muito legal, tá? Espero que você goste muito. Mas revela aquilo que está no inconsciente. A nossa mente tem um padrão muito pequenininho de consciência, tá? A gente podia falar de 5%, mas vamos falar de porcentagem. Vamos falar de vivência, né? Nossa consciência ela é muito pequena e a gente tem um padrão muito grande de tomar ações quando tem algo inconsciente por trás. Ou seja, o que é inconsciente e consciente? Veja, se você dirige, no começo você tinha que ter consciência para passar a marcha. Agora você faz isso automático, isso ficou inconsciente. É como respirar. Respirar é um processo inconsciente. A linguagem do corpo desses livros aqui, né, ela revela o que está no inconsciente. Ela te traz um autoconhecimento para que você consiga aplicar na sua vida. Ou seja, se você tem uma alteração física, emocional e espiritual, através dos livros, através de cursos, você consegue entender o que você precisa melhorar dentro de si. Melhorar em você. Mudando em você, as coisas vão mudar ao seu redor. Tem uma música do Gabriel Pensador que ele fala isso, que é muito legal. Tem um refrão lá, né, dessa música, ele fala que quando você muda internamente, você muda o mundo da parte de fora. Depois a gente pode colocar nos comentários ou na descrição essa parte da música dele. E isso é muito natural. E aí você que está vendo essa live, você pode falar assim, nossa, eu não sei se isso faz sentido. Perceba, quando você não está bem internamente, externamente as coisas refletem. E quando se fala de estar bem internamente, às vezes você não tem consciência. Por isso que a gente fala daquele padrão inconsciente. Uma pessoa, quando ela vai fazer um bolo, se ela não está muito bem, aquele bolo pode não sair exatamente como ela esperava, mesmo seguindo os mesmos passos. Né, Michael? Então, Isso a linguagem mesmo. do corpo serve para isso, para te falar assim, olha, putz, eu tô com uma dor, eu tô sentindo algo. Tem perguntas aí, depois a gente pode responder. O que está acontecendo comigo se eu não tenho consciência? Quem vai te trazer informação é a linguagem do corpo. Agora, como você vai usar isso na sua vida, identificar na sua vida, é com você. E para fazer isso, você normalmente vai precisar de entender a você mesmo.
Para isso existe a astrologia também, e entender o que está acontecendo ao seu redor. Para isso existe a terapia. E entender um pouco que às vezes seu próprio inconsciente não deixa você ver. E entre outras coisas, senão vou mudar de assunto aqui. Então, cara, é impressionante. Eu vou falar uma coisa para você assim de coração. De verdade, pessoal, vocês estão aí na live. É impressionante a quantidade de vezes que eu faço uma sessão ali de linguagem do corpo, tá? Prestem atenção. Sim, eu faço uma sessão de linguagem do corpo, tem 50 minutos, então vamos deixar isso aqui para depois. E aí eu falo assim, olha, os diagnósticos estão falando isso sobre você. Fala que você precisa se cuidar, fala que você precisa olhar para isso aqui. Sabe o que a pessoa me fala? Putz, o Michael falou a mesma coisa para mim quando ele fez meu mapa. Por quê? Porque todo conhecimento que você tem sobre você é um conjunto e um complementa o outro, tá? Então, cara, sensacional se vocês conhecerem ou conhecer cada vez mais, tá bom? Vai lá, Michael, pode continuar. Isso é incrível, a forma como essas ferramentas se complementam. A astrologia, por exemplo, ela explica esse desenrolar da vida, o que está fluindo, o que não está fluindo, através dos elementos. Ah, a linguagem do corpo também vai falar isso através dos elementos, mas ela trabalha principalmente através do entendimento das emoções. Então imagine que o seu desenvolvimento na vida, imagine que o corpo físico é como se fosse um carro. E todo carro, pelo menos da forma como a gente conhece hoje, anda com 4 pneus. Você até pode chegar num certo destino tentando com 2, com 3 pneus, mas quando você chegar lá, o pneu vai estar todo rasgado, estrupiado. Então imagine que para você se movimentar na vida, a gente precisa estar sempre alinhando os nossos 4 pneus, que neste caso aqui, de modo bem simples, seria o processo do nosso corpo mental, a forma como a gente pensa, como a gente busca conhecimento. Gente, se você não busca conhecimento, se você não estuda, se você não vai atrás de ampliar esse campo, se tornar responsável por esse campo, a vida começa a ser um processo, o seu poder lógico acaba sendo definido por outras pessoas. Porque um pastor disse isso, porque um padre disse isso, porque um psicólogo, porque um pai, uma mãe. Então, é a busca de conhecimento que vai te ajudar a desenvolver o senso crítico necessário para acolher com amor o que o pai, o que um parceiro, o que um padre, um chefe te disse, e aí conseguir pensar e se posicionar sobre aquilo. Outro pneu é o corpo físico. Então, não adianta passar pela vida sem fazer nada. Tem um monte de gente aí, como exemplo, que fica lutando, lutando, lutando pelo físico do dinheiro, mas não cuida do próprio corpo. Não faz a manutenção básica para viver aqui. Então, pelo menos uma caminhada. É claro que isso vai tudo conforme você vai se desenvolvendo, mas uma caminhada 3 vezes por semana já está movimentando esse lado físico. Tem também o processo espiritual, que é a sua conexão com algo maior, e a parte emocional. Então, pelo que eu vejo muito, é que a linguagem no corpo, através das emoções, por exemplo, é que a alma se expressa no corpo, no lado físico. Então, é muito comum pela linguagem do corpo, como uma forma de diagnóstico e ferramenta para o tratamento, a gente conseguir entender qual emoção não está fluindo na vida da pessoa, e isso faz reverberar algum tipo de doença no físico, algum problema relacional com outras pessoas, que está no modo como ela lida com a matéria ao seu redor. Então, efetivamente, você até pode focar só no lado espiritual e no lado material e deixar o seu lado mental e emocional de lado. Então, tem muito comum isso em todas as culturas do mundo. Efetivamente, nos últimos anos, essa última década, tem ampliado muito a forma como as pessoas buscam tratamento psicológicos, vão buscar entendimentos com a astrologia, linguagem do corpo, numerologia, as ferramentas que forem necessárias para que você expanda, tenha primeiro consciência do que se é, para que a partir do que você é, você conseguir expandir a consciência do que você pode viver aqui neste plano. Então, efetivamente, ferramentas têm a linguagem do corpo, é uma ferramenta incrível para você entender, principalmente de modo pontual. Putz, se isso aqui tá ruim para mim, essa doença, essa questão relacional que tá me causando todo, sei lá, uma falta de ar, uma crise de ansiedade, tudo isso através daquilo que a gente vive no mundo, aquilo que o nosso corpo vai expressar através da dor em si, é o alarme necessário para falar.
É tipo como se o corpo estivesse falando: "Olha, um pneu seu tá murchando, talvez esteja até furado, então vamos fazer o reparo nessa área?". E aí a linguagem do corpo é uma ferramenta incrível para ser pontual. Inclusive eu utilizo nos meus atendimentos, Júnior, eu faço um processo de anamnese onde, através das doenças que a pessoa, ao fazer o tratamento comigo, o atendimento da astrologia, o que ela me traz de doença, já me mostram muito sobre a história de vida dela, a forma como ela lidou ou não com os desafios da história dela. Então, como na linguagem do corpo, por exemplo, diz que, sobre a diabetes, a questão da criança interior, ou a pessoa que foi se tornando amarga na vida, então a linguagem do corpo vai dizer o porquê desse amargo. Mas aí, através do mapa, desse trabalho em conjunto, a gente consegue entender o porquê do amargo daquela pessoa. Qual foi a construção de história que levou ela a desencadear aquela doença como sistema de alarme para mostrar: "Olha, você não está seguindo a sua natureza". A nossa natureza, gente, é perfeita. É como se a gente nascesse, todo mundo nasce com um carro zero. Só que depois, dependendo do ambiente que a gente vive, dependendo da forma como a gente dirige esse carro através do uso da alma pelo corpo, a gente vai esquecendo até aquilo que era natural na gente. Para todos nós é natural amar. Então, dependendo da forma como você passou a sua infância, pode ser que você tenha desaprendido coisas que eram naturais em você. Tá, não funciona mais, não existe mais? Não, funciona, tá, existe, tá aí, só que você vai precisar ter a consciência para tirar lá debaixo do tapete, escondidinho, e trazer isso à tona nas suas relações cotidianas. Tudo bem, faz sentido isso, Júnior? Faz total sentido, né. Eu acho muito bonito também, quando as pessoas, elas usam da linguagem do corpo para entender o outro. Porque o objetivo, na minha visão, da linguagem do corpo, é a conexão com o humano. E o que o Michael falou, quando ele faz em um atendimento, é o que as pessoas precisam aprender, se elas desejarem, claro, que cada um tem o seu próprio desejo, mas da linguagem do corpo é aprender a entender o outro através do que ele tem de diagnóstico. Então ele está com um diagnóstico, não é que ele tenha, né? Mas ele está naquele momento. Então, se eu sei que uma pessoa, por exemplo, né, é, tem dor de cabeça, ela, com muita frequência, ela se contraria com muita frequência, que é um dos significados de dor de cabeça. Tem mais detalhes, né? Então, usar a linguagem do corpo também pode ajudar a como eu vou lidar com aquela pessoa. Então, não dá para ficar batendo de frente com ela toda hora, porque senão eu não estou respeitando o limite daquela pessoa. A linguagem do corpo é um processo de conexão, de amor, de entender o outro. Só que ela revela o íntimo do outro, como, por exemplo, você mostrou, e é o que eu mostro em aulas, ou como revela a infância, ou como a pessoa se comporta, as tendências todas dessa pessoa e como ela pode também mudar isso, né? Que não é simples, não é vender uma coisa tipo, você vai mudar, você vai curar. Não, a cura é um processo. A cura, a vida, né, a jornada é um processo. E cada um tem o seu caminho, né? Mas quando se fala desse processo da linguagem do corpo, ela é muito ampla por isso, porque ela te faz ter essa conexão com o outro. E usar ela no atendimento te faz entender ainda melhor o outro. Claro que eu acho que a astrologia é extremamente completa. Você faz por ter experiência, né? Por estudar muito tempo também com a gente, mas no geral eu acho fantástico, assim. Bom, eu não posso falar que eu sou puxa-saco, então não conta muito, né? Então, assim, de todo esse tempo eu amo linguagem do corpo mesmo, né? E sim, te ajuda a entender muito. E com isso você vai poder tomar suas escolhas, né? Mais consciente de quem você é atualmente, como você está, para o que você vai ser, né? Porque, por exemplo, uma pessoa com problemas com autoridade, sei lá, dor de cabeça tem problema com autoridade. Né? Não é todo momento da vida dela, não, mas tem algumas dificuldades. Quando ela resolver isso, muito provavelmente cada um vai ter um tipo de aprendizado com o diagnóstico, ela vai ser uma pessoa com uma autoridade muito mais assertiva, muito mais leve. E saber o que é ser uma autoridade de verdade. Tá bom? Então, tem dessas coisas. A linguagem do corpo vai mostrar a infância, vai mostrar como a pessoa está, mas também vai mostrar o potencial dela. É muito louco esse processo, assim, muito fantástico. É incrível. Isso que você me comentou me ajudou, me conectou com 2 histórias. Uma é a do Rei Leão, que tem o Simba lá, que ele fica um tempo vivendo com os suricatos e acaba esquecendo de quem ele é.
outra é a do patinho feio, que no fundo ele era um cisne e estava tentando se encaixar como patinho. Então, dentro disso que o Júnior falou, muitas vezes, quando você não sabe o que é, não tem esse reconhecimento de ouvir o seu corpo, porque a linguagem do corpo, principalmente, ajuda você a ouvir o seu corpo, que, assim, se você vivesse numa bolha, sozinho, você no mundo, dificilmente você iria se estapear, sentir raiva, explodir de si mesmo. As nossas raivas, as nossas decepções, desilusões, vêm a partir da relação com o outro. Então, a partir daquilo que você tem com o outro, isso pode desencadear algo no seu corpo, como as doenças. E através da linguagem do corpo, é onde a gente consegue ouvir esse alarme do corpo para conseguir se colocar melhor no meio. Então, se eu entendo o que isso quer dizer para mim, e eu consigo olhar para o outro para reconhecer o que o outro é, eu paro de tentar me encaixar, de tentar ser algo que eu não sou. Então o patinho feio, por exemplo, ele passa o filme inteiro tentando se encaixar entre os patos. E ele não conseguia se encaixar porque ele era cisne, e tá tudo bem. Então ele consegue selecionar: "Ó, essa pessoa dá para seguir uma relação. Nós 2 ficamos saudáveis, nós 2 aprendemos, nós evoluímos a partir dessa relação", seja com um parente, com um amigo, no trabalho. A gente tem que aprender a desenvolver essa inteligência de saber: "Putz, essa relação tá fluindo, deve ser continuada. Isso aqui não tá fluindo, olha como eu me sinto para tentar agradar essa pessoa, para tentar demonstrar o meu amor, para me sentir respeitado e valorizado". Enquanto você não ouve a sua alma se expressando, porque é claro, não deu problema hoje, amanhã eu já estou doente, com a perna quebrada, todo zicado. Não, é um processo. Como o Júnior falou, tudo é um processo, tanto para doença se desenvolver no corpo, que não é do dia para a noite, quanto para doença, para que o processo de cura possa acontecer no organismo também. Neste plano, na natureza, nada é instantâneo, flui do dia para a noite. Se eu quiser plantar até mesmo uma semente de feijão que germina rápido, ainda assim é de 3 a 7 dias para ela começar a dar resultados que eu busco. Entende? Então tudo isso é a partir da mudança de comportamento. Eu não lembro se eu contei na última live, mas vou trazer aqui, porque inclusive o Júnior foi uma das pessoas que me ajudou. Quando eu há um tempo atrás, eu fiquei com a audição debilitada, eu perdi quase toda a minha audição. E aí, vamos lá olhar pela linguagem do corpo. Peguei meus exames e falei: "Vixe, eu acho que deu ruim". E fui, eu lembro que com os Você exames falou estavam na bom, eu última fui live. falar com o Júnior, a gente teve uma conversa incrível, ele me trouxe alguns alertas, já saí de lá com a lição de casa, com tratamento para fazer, e fui indo. Então, se eu esperasse só pelo médico, o médico, claro, dentro das limitações dele, a única coisa que ele conseguiu fazer, ele falou: "Olha, não tem cura", e me condenou. Então eu tive que trabalhar esse processo de revolta interna. Você não precisa aceitar tudo que vem de fora. Eu tenho que concordar, porque é a opinião do médico. O médico estudou para isso, fizemos vários exames para chegar a essa conclusão. Agora, se eu quero engolir e aceitar isso para minha vida, depende do meu posicionamento interno. Então eu tive que trabalhar isso e falar: "Não, não aceito, vou buscar outros caminhos", e fui trabalhando. Emocional, tive que aprender a me posicionar, saber ouvir, saber dizer não, tudo isso está relacionado a este caso, mas cada doença vai trazer uma história, um processo e também, vamos dizer, a consciência de algo que está ali por debaixo do tapete e que por a gente não observar, isso eclode de uma maneira tão, não diria, vamos dizer, tão destrutiva, mas de algum modo danosa. E eu não vou falar destrutiva, gente, por quê? Porque principalmente pra gente que trabalha aqui com terapia, você não tem noção de quantas pessoas se libertam, mudam completamente o estilo de vida dependendo do tipo de doença que ela passa. Porque antes ela fica levando a vida tão metodicamente, e ela não consegue trazer ânimo, não consegue trazer alma, não consegue trazer temperança para a própria vida. E aí a pessoa vira um robô da própria história. E às vezes somente uma doença servindo como um chacoalhão, um tipo de acidente que faz a pessoa quebrar aquele processo metódico e começar a falar: "Não, espera lá, deve ter alguma coisa por trás disso tudo aqui, desses padrões todos, cansei". Entende? Então, efetivamente, tem algumas mudanças que só ocorrem na força do ódio. Então, quando a pessoa se acostuma com a dor,
ela vive tanto tempo com isso. É muito comum a gente encontrar pessoas que trabalham 30 anos numa empresa e não sentem tesão nenhum pelo que faz. Só vai lá pela força dessa raiva e se tornam máquinas do sistema. Somente quando acontece alguma coisa dentro da vida dessa pessoa que vai fazer ela questionar, que é o que a gente chama de crise de meia-idade, e a gente vai ter várias crises de meia-idade ao longo da vida. Quando você começa a pensar e as coisas não andam, pode se preparar que a crise está vindo. E é essa crise que faz você se transformar de uma tal maneira que faz você crescer, desabrochar, se preparar para mais níveis, inclusive de desafio, porque você ampliou a sua consciência de ser. Entende? Então, basicamente, conforme você vai ouvindo o seu corpo falar através das doenças e vai buscar conhecimentos como um mapa astrológico para ampliar a sua visão sobre si mesmo, naturalmente a vida flui de um modo mais fácil. Perfeita, um mar de rosas? Não. Nada que neste plano é. Até mesmo um mar de rosas tem espinho. E se você não souber passar por eles, você se arranha todo. Então você consegue fluir na vida com jogo de cintura, com uma forma altamente dinâmica e natural, sem precisar forçar. Júnior, por Oi. falar nisso, o Júnior é um excelente professor, inclusive ele está com um curso que vai começar agora o mês que vem, né, Júnior? Fala um pouquinho pra gente do curso de linguagem do corpo. Vou falar assim, só antes de falar, assim, parabéns, Michael, né? Eu falei isso no comentário, né, da live anterior, mas parabéns pela sua melhora, por ter fé, por acreditar. Por mais que o Michael falasse, ele passou com o Júnior, passou. É verdade. Mas não é passar comigo que vai fazer melhorar, né? Isso eu quero deixar claro para as pessoas. Eu vou ajudar a ter consciência, mas quando a pessoa chega até mim, será que ela está no momento de escutar aquilo? E pensa bem, se eu vou pensar aqui, ó, comigo. O Michael, naquele momento, chegou com um problema para escutar. Pessoas com problema para escutar, tá um pouco sem paciência, sem tolerância em ouvir o outro. Ele tinha toda a chance de entrar aqui e sair aqui. Por quê? Porque pessoas que estão com alteração no ouvido, vocês já viram pessoas que usam aparelho auditivo? Se você que está aí na live, se você conhece alguém que usa aparelho auditivo, você vai ver que às vezes eles desligam o aparelho. Por quê? Porque eles não estão com paciência ali para escutar aquilo. Então, às vezes ele nem quer. E o Michael ele chegou num momento que ele tinha de tudo para não escutar, conforme a saúde dele estava mostrando. Mas ele escutou. Mas ele não escutou só a linguagem do corpo, né? Ele escutou a alma dele, o desejo Uhum. dele, o que o inconsciente dele queria passar. A linguagem do corpo traduziu. Mas e onde ele encaixou isso na vida dele? O conhecimento está aqui, linguagem do corpo. Autoconhecimento é eu aplicar isso na minha vida. É como ele aplica a vida dele. E às vezes uma terapia, uma sessão de linguagem do corpo, uma sessão de psicanálise, vai ajudar você a entender onde está na sua vida e aplicar. Ele fez isso com ele também, né? E sim, sim, tem o meu curso, ele é um curso de 7 meses, pode ser que vocês tenham dar 8, e ele é um curso de linguagem do corpo, né? Eu já dou cursos de linguagem do corpo dentro de outras estruturas, mas esse é o terceiro ano que eu estou realizando. Todo ano eu acrescento algo a mais, né? E esse ano ele começa em abril agora, eu não lembro mesmo o dia. Depois alguém manda no chat para mim, se a Dai estiver vendo, ela manda aí, e aí eu falo de novo. Mas no geral, é um curso que o propósito é você se aprofundar em linguagem do corpo, não que você não se aprofunde estudando em qualquer outro lugar, não é isso. Mas a ideia é ter uma troca, uma conversa, é ao vivo, às vezes a pessoa ela precisa do momento para ela. Então, ela precisa perguntar, ela precisa entender o processo dela. É uma troca, entende? Então, não é algo metódico em si só, né? Vai ter método, né? Mas a pessoa ela vai poder trazer a dor dela para fora, a gente vai respeitar essa dor, e é um conjunto, vai se tornando como se fosse, né, uma equipe, né, de pessoas que gostam de linguagem do corpo, uma egrégora. E essa é a história ali de como funciona o curso, né? Ele é um curso Perfeito. semanal, né? Depois a gente coloca na, na descrição aqui, tudo bonitinho, né? E nas nossas redes E sociais, gente, também tem todo o material. Aqui, a minha rede social é Michael da Hora. Tem o Instagram, tem aqui o YouTube, a gente está sempre colocando material aqui. E o do Júnior é Edenilson Júnior, JR, né? mas eu vou Edenilson colocar aqui, JR.
no Instagram, lá também tem as informações. Essa semana eu vou ver se eu coloco aqui no corpo da descrição do vídeo, que essa live vai ficar, o meu contato, o contato do Júnior, para que vocês, caso precisem, possam nos procurar, tá? Tem o curso do Júnior do mês que vem, que inicia o mês que vem, e também tem um workshop que eu vou fazer de espiritualidade feminina. Então, eu pretendo fazer alguns vídeos no canal antes de lançar o curso, então fica ligadinho aí. E eu queria aproveitar, Júnior, é muito interessante isso que você falou, porque até mesmo em relação à astrologia, há muito dessa distorção, achando que você vai fazer um mapa astrológico, você tem que ser aquela pecinha que o astrólogo falou de você como se tivesse que ser um guru, que se fosse uma coisa engessada, e não. Efetivamente, o mapa astrológico, ele te ajuda a você saber quais são as ferramentas que você tem, qual é o tipo de jardim e como causar efeitos. Causar efeitos para você gerar frutos, você precisa plantar, cultivar, gerenciar, tirar ervas daninhas quando for necessário, adubar. Então, efetivamente, a astrologia e a linguagem do corpo são conhecimentos que precisam ser transformados em saber. É interessante que no nosso corpo a gente tem os principais grupos neurais estão no cérebro, no coração e no intestino. Então, tudo aquilo que a gente estuda fica armazenado no cérebro como conhecimento. Mas hoje a gente pode ver que temos até médicos que saem da faculdade sem saber salvar vidas, mesmo tendo conhecimento para isso. Porque depende do comprometimento íntimo da pessoa, de como ela alinha as necessidades da própria terra, pagar contas, se relacionar, ter filhos e por aí vai, com as necessidades espirituais, as necessidades mais elevadas que um espírito veio a realizar. Então, desde a antiguidade, no Egito é muito famoso por isso, o coração sempre foi o caminho do meio, o equilíbrio entre essas necessidades, entre a terra e o céu. Então, tudo aquilo que a gente aprende, seja numa igreja, num hospital, numa escola, enfim, a gente tem que transformar de saber, de conhecimento para um saber. Então, efetivamente, para que a cura possa ocorrer a partir dessa ferramenta da linguagem do corpo, da astrologia, precisa desse saber prático. Porque é muito comum, gente. A linguagem do corpo, a astrologia não são as únicas ferramentas que podem te ajudar a se encontrar. Mas a coisa mais comum que a gente vê no dia atual é a pessoa começar a ir numa escola, numa igreja, aí o pastor ou o médico ou um terapeuta fala: "Você tem que trabalhar isso, isso, isso aqui para melhorar os resultados na sua vida". Aí a pessoa não faz o que ela tem que fazer, o pastor, o médico, o terapeuta sabe o seu secreto, a sua intimidade? Você pode sair amanhã falando que fez tudinho, titi-potiti, não se curou e que aquele conhecimento não presta. Então essa construção de caráter, esse desenvolvimento de senso crítico, ninguém é capaz de jogar. Porque ninguém vai estar com você 24 horas por dia, a não ser você mesmo. Então se você não souber pegar esse tipo de conhecimento, olhar, criar a coragem para olhar o que dói, porque nem tudo é tão gostosinho quando a gente vai entender o porquê de uma doença, o porquê de uma desavença, o porquê de um câncer. E aí quando você entende a raiz que está lá por trás, que tem a ver com as suas sombras, seu medo, aquilo que não é tão luminoso em você, é somente tendo a coragem para aceitar isso que você consegue equilibrar no caminho do meio. Porque todos nós aqui neste plano, não existe ninguém tão santo que não faça nada de mal, e ninguém tão malvado que não faça nada de bom. Então, como seres humanos em evolução, consciências em evolução, todo mundo veio aqui para encontrar o caminho do meio. Entende? Então, efetivamente, você precisa trabalhar tanto o seu lado luminoso, aquilo que você tem clareza, consciência a ser desenvolvida para ser expressa no mundo, quanto aquilo que está no seu inconsciente. E principalmente a linguagem do corpo vai trabalhar com a base do inconsciente, porque o inconsciente vai se expressar através desse comunicar através do corpo, através das situações que te rodeiam. Então, quando os profissionais trazem esse tipo de ferramentas, a forma de fazer link é muito dinâmica e torna o tratamento muito mais rápido, eficiente, é muito mais integrado, né, Júnior? Sim, a ideia ali da linguagem do corpo é que o diagnóstico, ele tem uma mensagem da sua alma, e a forma de você receber essa mensagem é o seu corpo. O condutor dessa mensagem é o seu corpo. Então, o diagnóstico, ele fala de algo que dói na sua alma.
é algo que você quer melhorar, que você deseja melhorar. Então, se você tem uma alteração fisiológica, se você tem um diagnóstico, você está tendo ali, está nesse momento com esse diagnóstico, significa que tem algo para você transformar na sua vida, deixar ainda melhor ou melhorar. E essa é a ideia do processo de linguagem do corpo. Não é um processo simples, mas é um processo que te traz a informação para que você possa se guiar e chegar até lá, né? E isso é o mesmo processo com a astrologia, né? A astrologia é um processo que faz isso também, né? E você falou uma coisa ali da astrologia, que as pessoas às vezes vão buscar a astrologia e aí acha que o astrólogo é um guru. Vou falar uma experiência minha para você, Michael. Eu atendo muitos alunos, né? E eles fazem a sessão ali de astrologia. E uma das coisas que a linguagem do corpo pede que a pessoa entenda é a carreira dela, né? Porque para a linguagem do corpo tem algumas coisas que são importantes. A sua missão espiritual, a sua carreira profissional. É bem relevante isso para a vida, para o desenvolvimento humano. E a pessoa vai lá, ela faz a sessão ali com o astrólogo e fala assim: ah, eu não entendi. Aí, calma, entender isso é um processo também. Mas já aconteceu eu atender uma pessoa, fazer um acompanhamento com essa pessoa, e ela passar com 3 astrólogos diferentes, tá? E um numerólogo. E eu pegar na sessão e fazer exatamente isso que cada um falou. E ela foi lá, pegou, ouviu e anotou tudo o que era que foi dito sobre carreira, tudo. Aí ela trouxe. Os 4 estavam falando a mesma coisa de forma diferente. Aí eu peguei e mostrei, ó, tá vendo que isso aqui é incomum a todos eles? Ok, essa pessoa entendeu, e aí ela foi fazer um vídeo daquilo que o mapa falava. Todos eles tinham algo em comum. Claro, alguns tinham umas nuances diferentes, mas o core, o central, estava lá. E eu falei do core, do central, que é o que eu percebi. E ela falou assim: ah, eu tô fazendo vídeo para rede social já faz bastante tempo, tá? Mais de 3 anos aí. E aí ela tinha uma quantidade de visualizações. Na hora que ela pegou para falar exatamente daquele tema, daquilo que é o que o mapa dela fala sobre a carreira dela, do que ela tem que desenvolver, que ela vai trazer para o mundo, o vídeo dela teve 3 vezes mais visualizações. Não tô falando que o vídeo dela estourou, sei lá, viralizou, não. Mas pro contexto dela, aquilo é totalmente acima. Então, por mais que as pessoas esperem uma resposta exata e falem assim, não, vou sair de lá, vou saber de tudo, você vai ter que ouvir o seu áudio mais que uma vez do seu mapa. Mais que uma vez. E aí você vai começar a elaborar e entender sobre você diante daquilo. Por isso que as pessoas escutam mais que uma vez uma sessão de, de mapa astrológico e cada vez ela percebe algo. Eu tenho o meu primeiro mapa, que foi com Tadeu, tá em CD, tá em CD. E eu passei ele pro pendrive, né? Passei tá na nuvem também, porque geralmente mapa é comum as pessoas perderem o mapa, né? Eu falo isso em aula. Pô, você fez seu mapa, guarda no pendrive, guarda num lugar, guarda em outro, guarda 3 lugares diferentes. Que um backup é nenhum. Às vezes, quando se fala de mapa, por causa da resistência nossa em mudar. Então, até hoje, quando eu escuto esse mapa, eu encontro algo do que ele falou que para mim é muito relevante, que é muito semelhante a se ler um livro, né? Cada momento você aprende algo novo sobre si. O mapa é a mesma coisa e a linguagem do corpo para mim também é a mesma coisa. Quando a pessoa Perfeito, ela lê aquilo, ela passa com o profissional, ela fala, pô, entendi isso um pouco mais sobre mim. E isso é uma jornada, né? Um caminho. Tá? É perfeito. isso que eu queria deixar aqui. E aí desculpa. E a Eu ia linguagem do corpo, agradecer, Ju, eu queria estar dizendo. obrigado. Eu queria lhe agradecer muito, obrigado. E, inclusive, também te agradecer, porque a forma como você trabalha a linguagem do corpo é muito interessante nesse sentido prático, de onde veio e para onde vai. Então, a forma como a gente observa como a pessoa está, o mapa astrológico mostra de onde veio e o que você pode fazer para se tornar mais autorresponsável pela construção do seu destino. E quais ferramentas você traz para isso. E aí, conforme a pessoa vai desenvolvendo, por isso que eu comentei que um dos corpos, um dos pneus do nosso carro é o corpo mental. Porque você só vai conseguir entender baseado naquilo que você tem naquele momento. E você melhorou um pouquinho, estudou um pouquinho, o próprio mapa. Uma pessoa chega no mapa, ela já não sai a mesma. E se daqui 3 meses ela ouve o mesmo material de novo,
ela traz considerações cada vez mais profundas, principalmente se ela está buscando no seu desenvolvimento pessoal. Então, principalmente, pelo menos comigo, o mapa astrológico, o primeiro mapa eu falo que ele tem uma validade entre 10 a 15 anos. Porque se as pessoas entenderem a densidade de informações que tem dentro de um mapa, você não precisa de mais nada para a vida. Porque ah, uma coisa que eu costumo dizer nos meus atendimentos, e isso é muito comum, principalmente quando eu faço mapas astrológicos para pessoas muito intuitivas. E pessoas intuitivas ou pessoas muito sensitivas são pessoas que muitas vezes sentem no coração o que precisam fazer, para onde precisam ir, como se respeitar. Só que dependendo do ambiente, aquilo que eu falei, do ambiente que a pessoa cresceu, a pessoa desaprendeu a escutar a si mesmo. Então ela fica com aquela vozinha lá repetindo, repetindo: "Será que é pra cá que eu vou? Será que é pra cá que eu vou? Será que é pra cá que eu vou?". E aí quando uma pessoa desse tipo chega no mapa astrológico, e aí é muito comum, porque aí eu falo que parece que eu saí de dentro da cabeça da pessoa para dar aquele chacoalhão e falar: "Tá vendo? Você não tá louca, esse é o seu caminho". Porque esses tipos de trabalhos é para que você eu falo que eu faço o mapa para que você não precise de mim. Porque se cada pessoa aprender a ouvir esse norteador interno, eu falei na outra live sobre a verdade, e cada alma já vem com o processo de saber o que é melhor, como se projetar para uma vida mais prazerosa. Só os seres humanos que acabam sendo antinatural. Se um gatinho, um cachorro, um leão tá ali num lugar que tá desconfortável, tá bebendo uma água ruim, ele não vai ficar lá. Ele vai continuar a caminhada peregrinando até achar um lugar que represente mais prazer e conforto para ele. Só nós que, dependendo da forma como a gente é criado, que é o processo da infância, a forma como a gente digere as nossas infância ou não, é que pode fazer a gente ficar anos e anos numa situação ruim, num relacionamento ruim, numa estrutura ruim, porque se acostumou com aquilo. Então a vida é naturalmente orgástica, é para que você aprenda a ter prazer de viver. Só que, a gente se esquece. Então ferramentas como a linguagem do corpo, quer trazer o que realmente o corpo tá a alma está expressando através do corpo. E se você integra isso com ferramentas como a numerologia e a astrologia, você consegue entender o que o seu corpo quer dizer para sua vida. Então, efetivamente, você consegue aprender a se ouvir, a se nortear pelas suas capacidades internas, porque ninguém é o dono da sua vida. É você que tem que aprender a se posicionar, a decidir o que é melhor para você. E a partir do momento que você decide, se posiciona e vai, naturalmente vai ir com você aquilo que está alinhado com a sua busca de prazer. Um relacionamento que não agrega, não vai, não vai. Então é aí que tá também lidar com a sombra, porque às vezes a gente fica doente, porque tá com medo de lidar com as consequências de terminar um relacionamento, de terminar um emprego, de colocar o nosso filho, o nosso parceiro no lugar dele. "Olha, te amo, mas a nossa relação precisa funcionar assim". E se a pessoa não amadurece, não se coloca na sua natureza ao redor, ela vai ficar angustiada com aquilo e daqui a pouco o corpo vem, os acidentes vêm, as formas, enfim, de acontecer as adversidades na vida vêm porque você não está ouvindo. Deixa eu ver se com uma tempestadezinha na sua vida, você para e reflete, usa a consciência. Tem tanta gente que tem preguiça de pensar, gente. Por isso que eu falei com todo carinho sobre ignorância. É simplesmente porque você ignora que existam saídas. Então, às vezes, se torna tão mais fácil ficar reclamando, chorando, se vitimizando, se colocando. Você não tem noção, gente, do quanto ganhos secundários tem através das doenças. O que que eu estou ganhando por me limitar, por não me permitir fluir na vida, entende? E às vezes o que eu estou ganhando eu acho que é muito, mas não é nada, comparado ao tesouro de se viver de modo pleno. Então, efetivamente, quando uma pessoa se permite passar por tipos de tratamentos, conseguir olhar as sombras através, por exemplo, da linguagem do corpo, ela consegue ter mais ferramenta, inclusive consegue até desenvolver a coragem necessária para enfrentar o processo, que como o Júnior comentou, e a gente comentou aqui desde o início, é tudo um processo, não é do dia para a noite, então tem que ter paciência, comprometimento e tem que ter honestidade. E não adianta chegar para o seu ouvido e falar: "Ah, eu fiz e eu não fiz", entende?
Então, quanto mais honesto você for, porque mesmo que você minta para o terapeuta, quem tá pagando ou quem tá perdendo tempo é você. Então, quanto você parar de perder tempo da vida e enfrentar o que tem que enfrentar, a real evolução incide em enfrentar a dor. E quando você enfrenta, você se abre para novos patamares nesta realidade. Júnior, quer complementar em alguma coisa? Ah, tem tanta coisa para falar assim, né? Quando se fala de linguagem do corpo, né, tem doenças que melhoram de forma até bem rápida, né? Mas quanto mais enraizado isso é no inconsciente, quanto mais aquela doença tem coisas ao redor que, se mudar, pode colocar a vida da pessoa de cabeça para baixo, que nem você falou assim, ó, essa pessoa às vezes vai ter que terminar um relacionamento. Ter que terminar não é a melhor palavra, mas às vezes tem um relacionamento que não tá legal. E aquilo ali, por exemplo, gera um diagnóstico no pulmão. Só que na hora que ela vai mexer, porque pulmão, normalmente, pela linguagem do corpo, fala de ter uma crítica no relacionamento amoroso ou alguma infelicidade, tá, pessoal? E aí, na hora que a gente vai mexer nisso, você vai ter que mexer no relacionamento. Quer que vai terminar? Não, não é isso. Mas vai ter que melhorar. Só que na hora que vem disso, a gente vai ter que também ver como foi o padrão da infância dele, de relacionamento, dos pais. Então, tem coisas que são enraizadas. Vai levar tempo. E aí, se você fica se frustrando porque você não melhorou, você só se maltrata. Você só se coloca para baixo. E o propósito de autoconhecimento, de linguagem do corpo, não é te julgar, mas é te dar uma base para que você possa seguir em frente com muito amor e encontrar, sim, o seu processo de melhora, tá? Então, tem diagnósticos que a pessoa pode levar anos e tem diagnóstico que a pessoa fala assim, putz, entendi, estalou o dedo, ela falou, nossa, mudei, ontem eu estava melhor. Às vezes em aula tem aluno que fala assim, nossa, estava vendo sua aula e aí eu estava com uma dor X, fazia uma semana, depois que você falou eu lembrei, entendi, eu mudei e aí a dor melhorou no outro dia. Mas nem tudo é assim, né? Nem tudo é assim, porque tudo é um aprendizado. Se esse planeta fosse de passeio somente, né, para que existir o autoconhecimento? Né? Então, assim, pessoal, linguagem do corpo serve para você, serve para sua família, para você entender melhor sua família, mas principalmente para que você comece em você, né? Porque quando você olha para si, as pessoas começam também a olhar para si. Né? Uma moça virou no chat e falou assim: ah, como é melhor a minha autoestima? Como melhora a autoestima? Não lembro direitinho. Acho que foi a Soraya. E boa noite para quem chegou aí, né? Estão fazendo perguntas de astrologia também. Mas para melhorar esse processo, tem diagnóstico que falam, tem diagnóstico, formato do corpo, que fala como está a estima da pessoa, tá? Então, não vou ficar citando várias coisas aqui, senão a gente fica muito longo, mas para começar a melhorar o seu processo de auto-amor, você precisa começar a fazer coisas para si, se valorizar, se priorizar e ter autoconhecimento de si, se priorizando com espiritualidade, ir para uma academia que seja, fazer algo que gosta, que ama, cuidar de você. Com o tempo, isso vai fazer com que você entenda que você merece muito mais do que você já tem. E aí você sai de um processo de uma baixa estima e de processos que faz com que você passe por situações que acho que já não faz mais sentido para sua vida. Então, quando podemos falar de coisas práticas, uma pessoa que quer melhorar a autoestima, ela precisa se elogiar diariamente. Ela precisa olhar para as vitórias dela num espelho e falar: você é muito bom nisso, parabéns. Mesmo que seja falso no começo, tem várias formas de começar essa estrutura, mas tem que entender que é importante ver que você merece estar em primeiro lugar de várias formas, tá? E trazer um equilíbrio para isso. Só que, cara, a gente precisa conversar com a pessoa, entender melhor onde ela tem um bloqueio que faz ela não colocar essa estima dela toda para fora, né? Então, o negócio do corpo vai te ajudar de várias formas, no geral, tá, pessoal? E a astrologia, eu quero colocar aqui, já que a gente está falando, talvez a gente passe aí dessa uma hora. A gente está falando, eu já vi tanta coisa de astrologia. Aqui é um canal de astrologia, a gente está fazendo uma parceria aí, né, nesse conteúdo. Eu fico impressionado com a astrologia. Na minha visão, é impressionante. Já aconteceu coisas do arco da velha, assim. Essa é uma expressão que. Coisas impressionantes, vamos colocar assim, né? Eu já vi situações onde uma pessoa fez um mapa e nesse mapa dizia que era provável ali que a mãe dessa pessoa passasse por um acidente, tinha que fazer algo num determinado período. E a mãe daquela pessoa passou por um acidente e ela foi cuidada exatamente pelo que a astrologia mostrou. De como cuidar, de como ajudar.
como eu já acompanhei um processo profissional de uma pessoa, eu mandei isso para o Michael antes, né? Onde o astrólogo me passava coisas que eram importantes de se trabalhar com essa pessoa na terapia, né? E, por exemplo, no mês tal ela precisa escrever um capítulo de um livro. Então, antes desse mês, a gente já começava a entender o que, que ela tem de colocar para fora da alma dela. No outro mês tem que trabalhar algo do pai, no outro mês tem que trabalhar algo disso aqui. Quando a gente juntou a astrologia e colocou nisso no processo de terapia, foi fantástico, sim. Cara, é o que ela cresceu e ela se tornou uma profissional ali. Ela não tinha local de trabalho, ela arrumou o local de trabalho, viu oportunidades, ela cresceu. E a terapia é para ela ficar independente, não ela ficar comigo, né? Então ela cresceu, foi pro processo dela. Como também eu vejo quando eu estou ali fazendo uma sessão de linguagem do corpo com alguém e a pessoa ela tem ali um processo, por exemplo, de carreira, eu vou pedir para falar com o Michael, né? Com o astrólogo, né? No geral, com a astrologia. Não só isso, tem várias coisas. Como também chegam pessoas que o próprio astrólogo fala assim, olha, você precisa trabalhar porque, vou colocar aqui exemplos, né? Porque lá na sua infância, o seu irmão fez uma coisa e você recebeu isso dessa forma e você tem um conflito inconsciente com essa situação com o seu irmão. E quando a gente começa a investigar, a conversar, a gente entende aquele conflito, encontra aquele conflito e entende. Aí quando você encontra, você sabe até aquilo, como aquilo reflete no corpo dela através de diagnósticos. Então é muito, muito fantástico, né? Às vezes, assim, dá para fazer tanta coisa que, que é difícil colocar isso para fora em uma hora que seja. É Sim. difícil especificar tanta coisa que, assim, talvez você não acredite tanto em astrologia. E eu posso dizer que eu mesmo duvidei. Mas eu não tenho como mais duvidar, porque a experiência de vida que eu tive, de ver pessoas com várias situações, e o astrólogo comentar uma coisa, e aquilo ali, eu ver a realidade dentro daquele processo até acontecer na vida da pessoa. Já vi situações que o pai fez o mapa do filho, o filho tinha uma tendência a ser preso fora do país, e ele saiu do país naquele período e foi preso. Claro, não foi uma coisa super séria, né? Mas ele aconteceu. Então, assim, eu fico impressionado, né? Eu acho extremamente fantástico, né? Porque a astrologia ela é muito completa. Como eu também, claro, eu também fico muito impressionado toda vez que eu converso com alguém. Isso para mim parece que é sempre a primeira vez, como se eu fosse uma criança. E a gente conversa sobre um diagnóstico, fala, olha, isso aqui acontece sobre o diagnóstico. Aí a pessoa fala, pô, isso aqui está acontecendo comigo. Isso para mim também é uma coisa que eu entendo e eu fico feliz, não pelo diagnóstico da pessoa, mas como esse processo faz a vida fazer sentido. Então a linguagem do corpo, para mim, faz a vida fazer sentido. Porque ela me mostra que eu posso melhorar algo que nada é somente por acaso, existe uma causa, um efeito, um retorno. Né? E a astrologia é um processo que ajuda demais. Eu, eu já vi situações do tipo, a pessoa vai operar, olhar se naquele momento é propício pela astrologia. Tem tanta aplicação da astrologia, e eu falo assim, eu me sinto um privilegiado muitas vezes, porque eu tenho amigos astrólogos. Eu tenho amigos astrólogos, então assim, se é uma coisa que eu sinto que não dá a seguir só pela minha intuição, com certeza eu vou consultar. Se é uma coisa maior, com certeza eu vou consultar um astrólogo. Quantas vezes eu já Já. mandei mensagem para o Michael? Quantas vezes eu já mandei mensagem para outros astrólogos, como a Márcia, outros astrólogos já conversei. Por quê? Porque é um apoio para você naquele momento. Às vezes a dor é muito grande, às vezes o véu que está em cima de você é muito grande. E a linguagem do corpo, a astrologia, agora falando de astrologia, com certeza ajuda demais, de verdade, assim. Eu já vi cada coisa, sabe? De verdade, assim, bem interessante. Agora, eu não estou aqui para ficar falando, de convencer você. Deixa as sessões, o astrólogo, a vida te mostrar, mas esteja aberto para isso. Assim como a linguagem do corpo também. Né? Se você estiver aberto, você vai experienciar, vai vivenciar e vai notar que isso é uma realidade para a sua vida. Né? É só você querer estar aberto a isso. É porque às vezes as pessoas acham a astrologia signo, né? Associa muito a um signo. É muito interessante, você vai conversar com alguém e fala, não, mas... Ou as pessoas falam de astrologia como se fosse signo, as coisas são um pouco diferentes, né? Não é a mesma coisa, né? Aqui no Brasil a gente tem essa coisa, tipo assim, né? Terça-feira, peixes.
tome cuidado com as emoções. Peixes sempre tem que olhar para suas emoções, né? Tipo assim, sempre eu tô exagerando. Mas é uma característica de signos de água. Então, assim, eu não estou falando mal de horóscopo, tá? Mas a astrologia é muito mais profunda do que esse processo, Assim, né? E ela é tudo fantástica, assim. é bem interessante, por isso que eu sempre comento nos meus vídeos que tudo, até mesmo o que a gente passar aqui, gente, precisa ser digerido. Porque até mesmo esses conhecimentos como horóscopo, você tem que ter um mínimo de autoconhecimento para saber como adaptar o que um mestre, um professor está falando para o seu dia, para o seu contexto, porque a mesma coisa não vai funcionar lisinha, certinha para todo mundo. Então, quando algo chega para você, você tem que digerir como é que isso funciona na minha vida? Qual que é a minha verdade? Para conseguir trazer esse sentido de fluidez na sua vida. Seja pela astrologia, um padre falando, um médico falando, tudo precisa ser digerido, é o senso crítico para que você tenha autonomia na sua capacidade de escolhas. Então, inclusive também, Júnior, eu queria até integrar aqui, voltando àquela questão que a gente comentou do relacionamento, quando uma pessoa, por exemplo, precisa terminar um relacionamento, quando a gente precisa se depara com essa situação, é porque muitas vezes a pessoa está procurando algo que aquela relação não tem, e talvez nunca vai ter. Então a pessoa precisa amar o outro e respeitar que aquela pessoa pode ser incrível, mas ela não quer me dar ou ela não tem para me dar aquilo que eu busco. Então eu tenho que trabalhar o que é necessário em mim, voltar a aprender a me relacionar comigo mesmo, porque muitas vezes aquilo que a gente busca no outro é porque está em falta em nós, para que assim a gente consiga entrar no equilíbrio e construir uma nova ressonância, uma nova vibração. Se a pessoa que está do meu lado não está indo na mesma direção que eu, essa vibração se separa, para que possa vir a acontecer algo que a gente ressoe para algo que está mais alinhado com aquilo que a gente quer viver. Então, efetivamente, até a tristeza que dá o problema no pulmão traz essa correlação, e aí quando uma pessoa vai fazer esse autoconhecimento, ela vai conseguir entender quais são os padrões relacionais que ela tem, por que que ela não está conseguindo dar certo com fulano, porque ela estava esperando uma coisa, mas ela vive de outro jeito. Então ela aprende a ser coerente, aprende a entender que se eu quero viver um tipo de relacionamento, se eu quero ter reconhecimento social, profissional, na família, de uma certa forma, eu preciso ser coerente. Como? Construindo o meu caráter. Então, muitas das vezes, num relacionamento amoroso, os problemas que dá na relação com o outro é porque a gente joga tudo para a culpa do outro. E acaba não fazendo a própria lição de casa. Quando você faz a lição de casa, aí você vê, nossa, eu não tenho nada o que reclamar com o outro. Ou o outro é o suficiente, ou não é o suficiente dentro do que eu estou buscando. E eu só preciso aceitar. Então torna muito mais fácil essa relação, como o Júnior falou, a relação com o outro. Porque ao invés de ficar ali em conflito, batendo de frente, você só consegue, você cria um certo tipo de lucidez a partir do que você está passando, e mesmo que você esteja passando por uma doença, então isso pode levar você a desenvolver a lucidez para entender: nossa, eu estava tentando forçar algo, mas aqui esse algo nunca vai funcionar. Porque eu sou assim, o fulano é assado, e não dá. Então ao invés de forçar, eu só respeito. E isso também abre caminhos para a promoção da cura e a sua relação mais dinâmica com o outro. Então ajuda também a ampliar amor, compaixão, respeito. Isso é algo que vem, assim, por acréscimo, inclusive quando você busca autoconhecimento através do mapa, ou quando você tenta se entender através de algo pontual que você está passando, como uma doença, ou esse desequilíbrio com o corpo, que é a linguagem do corpo vai conseguir enxergar, entende de onde veio, o que você está passando e o que é necessário fazer. Então essa parte é incrível na forma como o Júnior coloca, porque ele traz esse entendimento: "Olha, o padrão veio lá de trás, e precisa fazer isso aqui para gerar novos resultados lá no futuro". Então essa parte organizacional do conhecimento, ele inclusive ele é bem mais técnico que eu, nesse sentido, então quem for estudar com o Júnior vai ter tudo organizadinho também, ele é super criativo, tem a apostila, tem o material. Então se você, inclusive para terapeutas também, né, esse é um tipo de curso que ajuda muito a você que está tentando, que você trabalha com a ajuda de alguém, massoterapeutas, psicanalistas, ajuda muito a integrar a forma de você observar o outro e trazer, intervenções, principalmente para quem for terapeuta, intervenções que sejam mais eficientes dentro da necessidade da pessoa que você está ajudando.
E você não é terapeuta e quer estudar isso também, isso vai te ajudar muito a respeitar quem você ama. Entenda que santo de casa não faz milagre, então buscar esse conhecimento para tentar curar os outros não é o caminho, e sim para aceitar os outros. Isso vai te ajudar muito a compreender a olhar com mais compaixão as pessoas ao seu redor. Sim. Uhum. Júnior, perguntaram aqui sobre agorafobia, Tranquilo. que é Vamos, uma posso forma de responder? Posso responder? ansiedade. Quer falar um pouquinho? Posso falar sim. Então, foi a Soraya, né? Eu acho. Não, não, não foi a Soraya, não. Foi a linguagem da alma, né? Então, Isso. vamos conversar. Vamos lá. Primeiro, assim, o transtorno. Eu tô aqui já com a descrição, tá vendo? Não sei tudo de cabeça, né? O que é de cada diagnóstico, mas a partir do momento que eu sei o que ele faz no corpo, dá para saber o que é, e aí tá tudo certo. Vamos lá. Primeiro, sempre que existe um transtorno mais de ansiedade, a origem desse transtorno é um processo lá na infância, tá? Onde a criança, quando ela via os pais na educação, os tios, quem cuidava, tá, pessoal? É como se sempre os pais cobrassem, na visão da criança, não é que seja a realidade, mas o que ela precisou registrar para o aprendizado dela, é como se os pais sempre exigissem e cobrassem um pouco mais, que as coisas fossem muito para ontem. Né? Talvez eu falando isso, você que perguntou, não lembre exatamente da sua infância, porque está lá no inconsciente. Mas é como se fosse aquela historinha, né? Quando a mãe fala assim, sei lá, Júlia, vai tirar a roupa do varal. Aí você pega e você é a Júlia, né? Aí você fala, tá bom, mãe, já vou, não, é agora. E já começa esse processo. Quando as emoções lá na infância são sempre muito agitadas, nos exemplos da nossa infância, e tudo é muito para ontem, eu começo a ter transtornos associados aos processos de ansiedade. E o que é uma ansiedade? É a dificuldade de manter o seu foco no aqui e no agora e no presente, porque a sua mente está muito para o futuro e as possibilidades lá da frente, né? Isso gera uma ansiedade, porque se eu estou agora aqui com vocês nessa live, e aí eu começo a pensar que eu tenho que ir para tal lugar, eu preciso fazer tal coisa, a minha mente ela vai ficar muito mais ativa, o meu corpo vai começar a ficar muito mais acelerado, porque eu estou, de certa forma, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, acelerado com o processo. Eu não consigo viver o agora. Você está atualmente com alterações de ansiedade? Leia um livro. Quer dizer, se você conseguir, leia um livro ou escute um livro. Chama O Poder do Agora. Agora. O Poder do Agora vai falar sobre consciência e estar no agora. Então, a primeira coisa que você precisa entender é como você às vezes está aqui, mas está preocupado lá, está preocupado com o outro, o que tem que fazer? E começar a respirar mais, porque a respiração ela é o caminho, né, de acalmar o inconsciente. O consciente é um trajeto do inconsciente para o consciente. Respirar é técnica para tudo, né? Você vê em yoga, você vê em várias coisas. Então, respira fundo. Eu estou focado nesse processo e faz ele. Diminui as quantidades de coisas que você faz ao mesmo tempo. Pessoas ansiosas, elas fazem 20 coisas no dia e acham que é pouco e se cobra para mais. Isso é muito comum, certo? Muito, muito comum, tá? Só que quando se fala desse tipo de transtorno, ele tem algumas diferenças só de uma ansiedade. Ele pode gerar uma crise de pânico, ele tem algumas estruturas. Então, quando se fala de um diagnóstico, pessoal, às vezes o diagnóstico pode fazer alterações no físico diferentes. E aí eu tenho que complementar com mais coisas. E uma das coisas é crise de pânico. Quando, pela linguagem do corpo, quando a pessoa está com pânico, é porque lá na infância, né, tem de lugares. Eu já comento a parte de lugares, tá bom? Aí eu leio aqui. Ah, lá na infância, essa pessoa, ela, quando estava na barriguinha da mamãe, a mamãe sofreu ali um processo emocional muito forte e ela não a mamãe não conseguiu lidar bem com esse processo, uma perda, uma desconsideração, uma humilhação, uma traição, qualquer processo que seja, teria que investigar isso com um processo de hipnose, às vezes de uma PNL, para descobrir a origem lá. E aí ressignificar, dar novo significado a esse processo que a mãe viveu. Só que quando a pessoa tem crise de pânico, aquilo que é o pânico dela é muito referente também, tá?
tô falando que todo mundo é assim, mas é muito referente ao que a mãe viveu. É muito tem uma associação ao que a mãe viveu. Então a gente consegue entender um pouco melhor, tá? Aqui você colocou. É o medo intenso de estar em lugares, situações onde a pessoa sente que não conseguiria sair ou pedir ajuda, né? Sempre que a pessoa se sente presa em lugares, muito se associa a estar preso na barriguinha da mamãe, se passando por uma situação. Mas pessoas que, quando vão sair de casa, se sentem presos, se estiver num lugar específico, tem que olhar porque algo na vida dessa pessoa, ela se sente que ela não evolui, ela não cresce, ela não expande. Ela tá como se fosse assim, cercada, presa. E aí ela tem uma necessidade de fugir. E isso gera uma ansiedade, né? Essa ansiedade vai fazer aí um outro sintoma que tem aqui, né? Que batimento cardíaco elevado. Por quê? Porque sobe, aí o corpo fica em fuga, luta, né? Então a pressão vai subir, vai bater mais o coração, que é assim, eu tenho medo de perder essa minha liberdade. Coração acelerado é medo de perda. Será que eu vou ficar preso aqui? Então, eu quero trabalhar esse tipo de diagnóstico. Se eu quero trabalhar, ajudar essa pessoa a melhorar ali, é importante, primeiro, lidar com o processo central, que é a ansiedade, e aí procurar investigar onde essa pessoa se sente presa. Se for uma terapia de fala, ela não está conseguindo. Não estou conseguindo. Você pode procurar uma terapia que vai trazer uma regressão, que vai te trazer para esse processo, tá? Outro sintoma que, que fala aqui também, às vezes ficar esquivo, né, de locais que causam medo, né? Tem que entender o que é esse medo dessa pessoa também, teria que conversar, tá? O medo normalmente fala de estar associado a uma coisa que te afasta de acreditar em você ou de acreditar em algo maior, ter fé, acreditar que a vida pode ser melhor. Mas para você que fez essa pergunta, não é uma pergunta simples. A minha maior dificuldade quando eu gravo conteúdo para rede social é porque eu não respondo tudo em 1 minuto. Eu não sei quanto tempo eu estou respondendo essa pergunta, mas eu poderia ficar pelo menos dando mais alguns detalhes. Então, às vezes não é simples responder em poucas palavras, mas já estou te dando um Perfeito, caminho gente. que você pode seguir, tá? E aí um processo terapêutico pode te ajudar. Vários processos, desde uma psicanálise para te ajudar a investigar, mas se você tem esse pânico mesmo ali nesses locais, eu recomendo começar ali com uma terapia de PNL, com um profissional que entenda de linguagem do corpo, ok? Que entenda desse processo de saúde, para te ajudar entendendo esse conteúdo que eu estou falando aqui, né? E, e aí você vai ter ali um primeiro processo que vai falar do pânico, mas a ansiedade você vai precisar trabalhar em como você lida com agora. Claro que a PNL poderia ajudar também, tá? Fazendo outros processos com você para você ressignificar esse padrão da infância, ok? Não sei se ficou claro para você, no geral, tá? Que Além disso, perguntou, Júnior, eu quero deu também bastante trazer detalhes. alguma consideração aqui, inclusive em relação à astrologia, porque como a gente utiliza as ferramentas em comunhão, em associação, então se você for buscar, pesquisar, quiser olhar, entender por que dessa ansiedade, o signo de Aquário no nosso mapa fala de como a gente olha para o futuro. E se a gente não estiver lidando com o presente, que é uma estrutura do signo de Touro, não estiver lidando com os nossos medos, que é uma estrutura de Escorpião, porque na astrologia a gente tem as quadraturas naturais. E são os desafios que cada energia representam entre si. Quando a gente fala de quadraturas e desafios, são processos que ajudam a gente no crescimento. E boa parte do nosso crescimento exige uma pitada de dor para que a gente possa crescer. Então, quem vai para academia conhece isso muito bem. Você precisa lá passar por uma No dorzinha pain, no carregando gain. peso para que isso possa expandir o músculo. E tem um signo na astrologia que representa como a gente lida com os mecanismos de dor, que é o signo de Escorpião. E ele forma a quadratura com o signo de Capricórnio não, de Aquário, Leão e oposição para o signo de Touro. Esses 4 signos no nosso mapa mostram como a gente consegue se colocar no tempo presente, ou não. Então, o Escorpião ele vai falar também de como é a nossa relação com os traumas. Então, uma pessoa que não digeriu seus traumas de infância, seus medos, aquilo que aconteceu lá atrás, no passado dela, muitas vezes traz isso para o presente. E aí fica com aquela sensação de que está fugindo de algo. Então, se eu passei dificuldade financeira,
Mesmo que no meu presente eu não passo mais essa dificuldade, mas eu ajo como se eu tivesse que estar sempre fugindo desse fantasma. E a ansiedade é o que faz é que tá lá na frente, por conta de algo que eu já passei, e como eu não tenho essa correlação de estar presente no momento atual, a gente anseia pelo futuro. Então tem uma ligação muito forte em vontade de se realizar na vida. Então, como o Júnior comentou, esses medos da sua infância pode ter feito você se ficar com medo de enfrentar o mundo, porque você provavelmente não pôde ser você mesma, não tem liberdade de se expressar. Então, quando você tem que lidar com a liberdade do outro, isso pode ser altamente aterrorizante para você. Então, através dessa análise sobre isso, dentro do nosso mapa, você pode entender o seu motivo do porquê essa ânsia generalizada, atrelado com tudo isso que o Júnior comentou, que vai te trazer para o presente. Então é uma ferramenta que você pode dar uma olhada com o seu astrólogo, apesar que ela comentou aqui que fez comigo também. Então é uma questão que você pode ampliar ou dar uma olhada. A forma como eu coloco no mapa, fica lá o videozinho, dá para você estudar o que essas energias podem dizer para você. E se precisar também, a gente está à disposição para responder a pergunta, viu? Hã, outro vídeo, eu postei recentemente um vídeo falando sobre julgamento. Pare de julgar. Eu não lembro, é mais ou menos assim o título. E lá eu falo sobre a necessidade de a gente entender o papel de Júpiter, o papel também da nossa missão de vida, no nosso processo pessoal. Porque é isso que faz a gente crescer, se expandir. Então, essa ânsia, às vezes, de querer viver o mundo e não poder, porque eu não sou grande o bastante para eu estar conectado com a realidade que eu gostaria. Então, quando você busca no seu mapa entender qual é a sua missão de vida, o que que você tem que fazer para crescer, é isso que te ajuda a se tornar presente a ponto de se libertar do tempo. O que que eu quero dizer se libertar do tempo? Muda governo, sai governo, entra ano, sai ano, você está livre disso, das crises de fora, porque você conseguiu criar estruturas internas. E isso não significa que você não vai viver no mundo que podem acontecer crises, vai, mas o jeito que impacta o outro vai impactar você, completa di impacta você diferente, completamente diferente do que vai impactar o outro. Então uma pessoa sem consciência acaba, pela ignorância da vida, indo junto com o sistema. Tá correndo para lá, todo mundo tá correndo para lá, vamos correr para lá, porque lá deve ser o caminho certo. Tá correndo para lá, vamos ser para lá, porque talvez lá seja o caminho certo. Então a pessoa não sabe para onde correr, porque ela não sabe o próprio caminho. Então quando a pessoa busca esse autoconhecimento e o seu entendimento de missão de vida, naturalmente, ela corre quando é necessário, mas não o caminho dos outros, o seu próprio caminho, seguindo o seu próprio planejamento. Então essa ânsia vai se regulando e você se permite fazer as coisas no seu tempo, no seu jeito, da forma como você se respeita. Então tem algumas questões aí que podem estar relacionadas a essa forma como você foi respeitada ao chegar ao mundo. E aí, por isso não ter sido muito bem consolidado, você vai precisar reintegrar isso em você para que você possa se colocar no mundo sendo adulto, ou seja, livre daqueles medos da infância, mas conseguindo trazer essa autonomia para o seu presente com mais coerência para o seu futuro, tá? Então isso seria um adendo aí a relacionar dentro dessa questão, como a gente veio alinhar as ferramentas. Tudo bem, Deixa eu Júnior? fazer um detalhe aqui, Michael. Vocês viram que foi uma pergunta. Aí, o Michael colocou ali a parte astrológica. Na hora que ele fala que tem ali, né, os processos, de quadratura, dos signos, tudo bonitinho, ele vai trazer informações daquilo que gera essa ansiedade para essa pessoa. E dentro disso é o que você leva no seu processo de terapia. Tanto que você vai entender melhor essa ansiedade. E aí você tem aquelas práticas que nós conversamos, de que você vai ter no seu dia a dia. Mas na hora que você sabe quais são os gatilhos ali que a astrologia falou, você pega para um psicanalista, por exemplo, né? Ele vai te ajudar a falar de onde está vindo também isso, como você se comporta com isso. Às vezes uma pessoa que também trabalha mais com comportamento, né? Eu também atendo como psicanalista. Então essa estrutura que ele passa é muito mais fácil para a pessoa pegar, porque ele já traz aquilo ali mastigadinho. Aí você só vai trabalhar aquilo na sessão. Aí é muito mais fácil, muito mais. Aqui eu posso falar que é muito mais ágil, né? Mas lembrando que ainda tem o processo de cada um. Por isso, quando você pode procurar a astrologia diversas vezes para questões específicas.
né? Que isso daí, quando ele te trouxer a luz do que é, você dá anota aquilo, leva para o seu processo terapêutico, né? E aí você pode complementar todo esse processo lá com a pessoa que você passa, né? Às vezes você passa com alguém que entende isso, essa parte integrativa, e às vezes você passa com alguém que não entende. E aí você só fala para ele que você percebeu isso, e ele vai te ajudar também aí nesse processo, né? Mas pensa nisso que você viu agora, tá? Vocês viram esse processo agora. Quando a gente fazia as aulas era assim. Vamos falar disso aqui, eu já pegava o planeta e isso se estendia, porque fica muito profundo, né? Quando se fala de uma estrutura, porque se fala da ansiedade, a ansiedade vai ter seu representante na astrologia. E aí você vai entendendo isso através do mapa da pessoa, aí leva para o processo do que a linguagem do corpo fala, junta tudo, faz o atendimento com a pessoa ali, acompanhando ela ali no processo de psicanálise ou qualquer outro tipo de terapia, né? Mas é isso aí. Agora, quanto à linguagem do corpo, só um detalhe, cara, que você estava falando antes, Michael, a linguagem do corpo é para qualquer tipo de terapeuta, se ele quiser usar. Uma pessoa que trabalha com um floral, ele pode usar da linguagem do corpo para saber o que o floral vai trabalhar na pessoa. Isso pode ser para qualquer tipo de processo, né? Não é exclusivamente de uma pessoa que trabalha só com a mente humana. Ela vai ajudar de várias formas, até para, por exemplo, sou um professor, eu começo a entender como aquele aluno é, né? Como aquela pessoa que eu estou vivendo é naquele momento. Ela está, na verdade, é a melhor forma de falar, né? Então a linguagem do corpo ela te dá essas ferramentas, essas possibilidades. Mas você tem que amar, tem que gostar mesmo para colocar isso em prática na sua vida, né? Porque não é uma coisa simples do seu dia a dia, você vai aplicando, né? Como o conhecimento que você recebe, você vai aplicando. E aí você vai mudando, vai evoluindo, né? Beleza, Michael? Perfeito. Todo mundo Ai, caladinho no gente, chat, ninguém falou mais nada, né? Não mandaram perguntinhas. Muito bem, eu muito bem. acho que a gente deu aqui bastante. Júnior, muito obrigado. Eu dei alguns exemplos aqui, mas é realmente isso mesmo. Esse todo terapeuta, inclusive até mesmo para vocês que estão passando por alguma situação delicada com alguém da família, alguém que é o cuidador de alguém da família, isso te ajuda a ter discernimento, não para você curar o outro, mas para saber como lidar com o outro em meio à dor, em meio às perdas, em meio às crises que a vida nos traz. Então isso ajuda a ampliar a sua estrutura de compaixão e inclusive de amor próprio para você se lesar o mínimo possível em relação ao ajudar o outro, porque não tem como falar que algo que acontece lá do outro lado do planeta não nos lese em alguma forma, em algum número ou grau. Só que efetivamente a gente consegue se lesar o mínimo possível porque a gente está munido de ferramentas para lidar com essas adversidades, seja com quem está aqui do nosso lado ou com quem está lá distante, passando por situações difíceis. Então a gente consegue ter esse discernimento espiritual muito mais lúcido. E, gente, no meio de tanta gente, porque quando uma pessoa está passando por uma situação de doença, uma situação de luto, de perda, é, uma das coisas mais raras que a gente tem é encontrar pessoas com lucidez para amar. Aquelas pessoas que às vezes vêm ou aumentam a nossa dor, o nosso desespero, através inclusive da desesperança delas. Fazem com que a gente caia a nossa vibração e a gente não consiga inclusive ter a fé e a perseverança necessária para dar mais um passo. Então, quando você busca esses tipos de conhecimento e vai se estruturando, transformando o conhecimento em saber prático, naturalmente você se torna um ponto de luz que ilumina com clareza, lucidez, com o que é necessário as pessoas que estão ao seu redor. Então, algo que eu posso deixar dessa live é essa recomendação de buscar conhecimentos, principalmente relacionado ao seu processo emocional, ao seu processo mental. Tem aqui o professor Júnior, caso você queira entender ou expandir mais os seus conhecimentos relacionados a ouvir o que as suas emoções querem te dizer através dessas premissas que se expressam no corpo, como a linguagem do corpo nos mostra, e também a astrologia como uma ferramenta para você entender os seus porquês e o que fazer com isso. Se a vida te deu um limão, e o nosso mapa astrológico mostra o limão que a gente recebeu no nascimento. E aí, na vida adulta, quando uma pessoa está se tornando consciente de como ela quer transformar a sua história, naturalmente, fazer um mapa astrológico pode te ajudar a transformar o seu limão numa limonada, numa torta, o que você quiser, talvez uma confeitaria inteira.
Então, efetivamente, são conhecimentos, existem caminhos. Então, a gente veio com essa live para trazer esse também, essa esperança, esse compartilhar de que você pode continuar buscando, mesmo que não seja por esses conhecimentos que a gente partilhou aqui, mas que você entenda que há caminhos e desde que você venha com o seu coração, naturalmente você vai encontrar as respostas que você precisa para ir para o próximo nível. E a gente apresentou 2 ferramentas aqui que são altamente eficientes, principalmente pelo tempo que a gente já está trabalhando com isso, né, Júnior? Então, Uhum. altamente a gente tem a nossa própria experiência e a experiência ao nosso redor de pessoas que conseguiram ser mais dinâmicos. Isso aqui faz milagre? Talvez, se você for o milagre da sua própria vida e não ficar esperando o resultado dos outros ou que isso venha de fora. Então, se você estiver disposto a se comprometer com o seu processo, essas ferramentas são altamente, eh, excelentes, habilitadas, por falta de palavra melhor aqui agora, mas nos capacita a andar, a trazer fluidez para o nosso dinamismo pessoal. Júnior, quer complementar alguma coisa? Ah, sempre tem uma coisa, né? Mas pra gente não passar demais, assim, né? O que o Marco falou, assim, tá ótimo, assim, de verdade. Você vai experimentar algo novo. Se para você já não tem hábito, né, de estudar, né, de entender como a vida funciona através desses processos mais integrativos, né, que é uma astrologia, uma linguagem do corpo ou outras ferramentas, né, mas acima de tudo você tem que ter amor por você, amor pela vida e você ter paciência, porque é todo um processo de aprendizado, né? E é aprender. Quantas pessoas que eu já atendi que falaram assim: olha, vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. É, ela passou a, a adolescência, uma parte da vida adulta toda, se desvalorizando, por exemplo, tendo uma baixa estima. Aí sabe o que aconteceu, pessoal? Quando ela fez o mapa, ela pegou e voltou e falou assim: nossa, sabe o que, que eu vim trabalhar no meu mapa? Como minha carreira, como aquilo que eu vou mudar no mundo? Aí por experiência, eu sei que muito do que você vive é aquilo que você entrega ao outro, né? Aí eu fico assim, tá tranquilo, me fala, né? Aí, sem julgamento. Ah, eu vim ajudar as pessoas, sei lá, um exemplo, ajudar as mulheres elas se valorizarem. E ela foi uma mulher que não se valorizou por um longo período. Aí eu falei, isso, mas para isso você está superando e superou essa parte aqui, vamos para essa daqui? Então, assim, a vida, ela é o seu palco, o seu ensino. Você que tem que estrelar ele. A linguagem do corpo vai te ajudar? Cara, vai te ajudar pra caramba. Vai te ajudar a entender que nada é por acaso, que você pode ter fé, pode ter esperança, vai entender leis universais, vai entender um monte de coisa que vai te dar ferramenta para chegar lá. Mas depende de você querer chegar lá. Depende de você, com muito amor por você, e às vezes até por quem você está ao seu redor para você ser uma pessoa melhor. E ninguém aprende da sua família, ninguém aprende com você pelo que você fala, aprende pelos exemplos. Desde pequeno, o humano aprende por exemplo. Aí você vira para o seu filho e fala assim: não fala palavrão, mas se você vive falando palavrão, ele vai fazer o quê? Ele vai falar: nossa, mas como você é maravilhoso. Não, ele vai falar alguma coisa muito parecida daquilo que ele escuta. É o exemplo que muda. Seja você o exemplo para mudar uma parte do nosso planeta, né? E a linguagem do corpo é uma forma de ajudar você a entender, porque quando você está com uma alteração física, que seja, qualquer diagnóstico mental, emocional, físico, você superando ele, você vai se tornar aquilo que é o seu potencial, que é aquilo que a astrologia fala, né? Tem conceito de oitava superior ali, entre outras coisas. Eu posso passar de uma forma, passo de outra. Vocês ficaria mais tempo ainda falando sobre essa estrutura. Mas quando você melhora em algo, você é o exemplo para o outro, de certa forma. E o exemplo para o outro faz o outro se mover. E quando você se move, o outro se move. E o outro se movendo, o outro vai se movendo. E o planeta vai mudando. E esse é o propósito de autoconhecimento. É a mudança interna que faz a mudança interna do outro acontecer. Então, quando eu melhoro como pessoa, o outro vai melhorar como pessoa no momento dele. Claro, não vou falar assim, ah, você melhorou seu pai, seu tio, seu avô, seu marido, sua esposa. Calma. Mas o exemplo sim ajuda essa pessoa a ser uma pessoa melhor. Agora, aquilo que você fala,
às vezes só da boca para fora, às vezes não muda tanto esse processo todo. Mas a sua mudança, você procurar ser melhor através de autoconhecimento, através de comportamentos, com certeza vai fazer uma grande diferença. E aí você tem tanto a astrologia quanto a linguagem do corpo para te ajudar a saber onde você vai mudar isso aí. E aí é claro que você tem o canal do Michael, tanto aqui como nas redes vizinhas, né? O meu também, que vai ficar aí. O meu você vai poder fazer pergunta, eu vou colocar a caixinha de pergunta lá para vocês perguntarem. Fiquem tranquilos quanto a isso. Ah, acabou a live, não sei o que, eu vi gravado. Hoje me mandaram mensagem falando assim: ah, eu não vou conseguir ver, o horário não bate com o meu. Eu falei, vai estar gravado. Tá bom, não conseguiu fazer uma pergunta e tal. Ok, vai lá, faz lá nos comentários do vídeo do Michael, ou na rede vizinha do Michael, na minha. E aí a gente vai colocando ali na cada rede de cada um, a gente vai trabalhando essas estruturas, né, Michael? É isso. Feito. Muito obrigado, Júnior. Gente, Eu que para quem ainda agradeço, tem Michael. dúvida, nossa única tarefa aqui neste plano, que é como se fosse uma escola, é crescer e evoluir. Então, todos esses conhecimentos que a gente partilha aqui nos canais é para que vocês possam crescer e evoluir, se tornar, sim, um exemplo, um ponto luminoso dentro da realidade de vocês. Então, eu gostaria de agradecer. Pode falar, Ju. Não, não, só tô falando que é isso aí, eu tô concordando empolgado, essa é uma realidade, né? Pode continuar. Perfeito. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que acompanharam a gente aqui. Acompanhe o Júnior nas redes sociais. Como eu comentei, vou editando aqui o canal e a gente vai deixar o contato do Júnior também. Nas redes vizinhas também tem. Ele tem a caixinha. Meu canal principal de comunicação com vocês é aqui no YouTube. Então, logo, logo vai ter breve. Vão acompanhando aqui na comunidade. Vou postar a data das próximas lives, das próximas entrevistas também. E no mais, gente, eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram aqui no ao vivo e que vão assistir posteriormente essa live. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu desejo que esse conhecimento ajude no mínimo, a ampliar a percepção de esperança de vocês. Sim, tem várias situações difíceis acontecendo ou na sua vida ou no mundo ao seu redor, mas esse tipo de conhecimento é para mostrar que a vida continua e que se você trouxer esse amor, e a gratidão no processo, você vai conseguir passar por tudo isso com joguinho de cintura e chegar aonde você precisa, com todo o alicerce necessário para o seu crescimento, tá? Júnior, quer deixar suas considerações? Eu vou deixar assim. Muito obrigado. Um beijo para vocês. Um beijo para você que está vendo aí online, ao vivo, né? E quem está vendo gravado, volta o vídeo, revê e aproveita, sabe? Assim como eu estou aproveitando esse momento com o Michael e com vocês. Para mim, é realmente um processo de dizer muito obrigado mesmo, por poder fazer parte dessa história de vocês e dessa história desse planeta, né? Porque assim como vocês, a gente entrega algo para esse planeta, para fazer esse planeta e as pessoas aqui cada vez melhores, sendo também cada vez melhores. Beleza, pessoal? Obrigado de verdade. Valeu, Imagina. pessoal. Tchau. Meus amores, um beijo enorme para vocês. Desejo muita luz, amor e discernimento. E até o próximo vídeo aqui do canal. E Tchau, quem tchau. sabe eu volte.